Josué orou e o sol parou. Josué enviou mensageiros levando 3 propostas a todas as nações que viviam na terra de Israel. Quem desejasse deixar a terra sem lutar, teria permissão para fazê-lo. Quem desejasse fazer um tratado de paz com os judeus, poderia fazê-lo. Mas quem desejasse travar guerra, também poderia fazê-lo. 31 reis cananeus decidiram combater os judeus. Uniram-se a eles muitas nações que viviam fora da terra de Israel e também reivindicavam uma porção na terra. Este exército enorme atacou Josué e seus soldados e sofreram uma derrota esmagadora na batalha que Deus travou pelos judeus. Apenas uma nação, Girgash, deixou a terra pacificamente para os judeus herdarem. Como recompensa, Deus concedeu-lhe uma terra espaçosa e boa, que é conhecida como África. Entre as nações que desafiaram os judeus se encontravam os Givonim. Quando viram que a maré se voltava contra eles, decidiram enganar os judeus, persuadindo-os a fazer as pazes com eles. Qual era seu plano? Vestiram-se de roupas esfarrapadas e sapatos muito gastos. Levaram consigo mochilas muito usadas e encheram-nas de pão seco. Carregando cantis de água rasgados, feitos de peles de animais, apareceram diante dos judeus, afirmando que vinham de longe. Viemos em honra de seu Deus, sobre quem ouvimos tantas coisas maravilhosas. Desejamos assinar um acordo de paz com vocês. Por favor, prometam que não nos farão nenhum mal. Josué e o povo acreditaram em tudo que ouviram e viram. Se aquelas pessoas realmente tinham vindo de longe, os judeus não eram obrigados a lutar com elas. E assim, Josué assinou um pacto com os Givonim. Em pouco tempo, a traição dos Givonim foi revelada. Os judeus ficaram furiosos, mas nada podiam fazer a respeito do tratado que tinham assinado, apesar de terem sido levados a firmá-lo por meios enganosos. Temendo que o nome de Deus fosse profanado e também que os judeus fossem acusados de não cumprir sua palavra, Josué não matou os Givonim. Ao invés disso, obrigou-os a servir como carregadores de água e lenhadores e proibiu-os de casar com pessoas judias. Mais tarde, o rei Davi reforçaria esta regra, proibindo novamente os Givonim de casar com judeus. Esta lei continuará válida mesmo depois da chegada do Messias, porque falta ao Givonim a virtude da compaixão, que distingue o povo judeu. Quando souberam do pacto de paz que o povo de Givon assinara com os judeus, os reis emoritas ressentiram-se e partiram para a guerra contra ele. Aterrorizados pelo enorme exército reunido contra eles, os Givonim enviaram mensageiros a Josué, suplicando: "Não nos abandone neste momento de grande necessidade. Venha e salve-nos dos Emorim que se levantaram contra nós." Josué não considerava estes convertidos enganadores dignos de um esforço especial por parte de seu povo. Mas Deus, lendo seus pensamentos mais íntimos, disse: "Josué, se você rejeitar aqueles que estão afastados de você, acabará rejeitando também aqueles que lhe estão próximos. Não fique insensível às dificuldades deles. Corra em seu auxílio." Os judeus enfrentaram bravamente os emoritas porque Deus lutava por eles. Ele causou tumulto e terror no campo dos inimigos, de modo que começaram a fugir, pisoteando-se na confusão. Deus fez chover pedras gigantescas sobre eles. Estas eram as mesmas pedras de granizo que haviam ficado presas entre o céu e a terra quando a praga do granizo cessou subitamente. Deus mantivera estas pedras prontas para usar contra os inimigos de Israel. Nesta ocasião, mais Emorim foram mortos pelas pedras de granizo que caíam do que pela espada. Quem pôde, fugiu para salvar a própria vida. Esta batalha aconteceu na véspera do Shabat. Ao pôr do sol, ela ainda não fora vencida. Josué não queria que seu povo profanasse o Shabat nesta guerra. Portanto, quando viu os magos emoritas começarem a praticar sua feitiçaria, ele teve medo. Abraçando o livro da Torá, levantou as mãos para o céu em prece. "Como eu não me calei e nunca deixei de estudar esta Torá, ordeno a vocês o sol,
a lua e as estrelas, que parem em suas trajetórias e não avancem no céu. Como ousa ordenar que eu não me mova? Perguntou surpreso o sol a Josué. Você já ouviu falar de um ser inferior dando ordens a um ser superior? Fui criado antes de você, no quarto dia da criação, enquanto você só foi criado no sexto. Como pode dizer-me o que devo fazer? Josué não se deixou intimidar. Não faz diferença que eu seja menor que você. Um jovem senhor não diz a seu velho servo o que fazer? Além disso, Abraão não conquistou os céus e suas forças? E vocês já se mostraram subservientes a meu pai quando se prostraram diante de José. Mas o sol ainda não estava satisfeito. Se eu não cumprir o meu papel, quem entoará louvores a Deus em meu lugar? Quando Josué prometeu entoar louvores em seu lugar, o sol, a lua e as estrelas imediatamente pararam em suas órbitas. Não se moveram por quase um dia, tempo em que os judeus foram capazes de derrotar os inimigos. Este milagre foi a sexta das 7 maravilhas apontada durante a primeira semana da criação. Desde a formação dos céus e da terra, o sol, a lua e as estrelas se haviam levantado regularmente para servir ao mundo, irradiando sua luz, cada um em sua hora determinada, cada um com sua tarefa específica. Isto permaneceu inalterado até que Josué chegou e decretou: Sol de Givom, fique parado. Imediatamente, o sol se deteve no meio do céu. Todas as nações que souberam deste milagre ficaram profundamente impressionadas, pois tal coisa jamais acontecera antes em toda a história do mundo.